Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um curso de telecomunicações. Estaremos abordando hoje o ruído em linhas de transmissão. As aplicações incluem a distribuição de sinais de vídeo, distribuição de sinais de TV a cabo, sistemas de satélite e sistemas de radiofrequência. A linha de transmissão considerada são os cabos coaxiais, os pares metálicos ou guias de onda. A nossa análise não é válida para a fibra ótica. O modelo está mostrado na figura. O sinal é aplicado na entrada, obtido na outra extremidade do cabo, e temos o ruído de entrada e o ruído de saída. Um ganho, que na verdade será uma atenuação, dada a linha, e a temperatura ambiente. Observe que o ganho não é em dB. E as potências de ruído de sinal expressas em watts. A potência de ruído é dada por kTb, onde T é a temperatura da fonte e B é a largura de banda de operação. A temperatura de ruído equivalente da linha de transmissão é dada por essa equação, onde L é a atenuação introduzida pela linha. Vamos supor que temos uma atenuação de 3 dB, menos 3 dB. Já sabemos que menos 3 dB equivale a 0,5, meio. Nesse caso, se o cabo introduzir 3 dB de atenuação, o valor de L será 0,5 nessa equação. A temperatura ambiente é a temperatura de operação do cabo. Se você mora no Rio de Janeiro no verão, você pode imaginar a temperatura dos cabos no sistema de TV a cabo que passam pelas ruas. Pode chegar a 50, 60 graus ou mais. Se você quer reduzir a temperatura de ruído do cabo, só resta baixar a temperatura, que é praticamente impossível. Em amplificadores paramétricos isso é conseguido, mas em instalações bem controladas com ar-condicionado e sistemas de refrigeração apropriados. Cabos instalados na rua não permitem esse tipo de controle. Aí estão os parâmetros utilizados na equação. E agora, lembramos que qualquer linha de transmissão oferece uma atenuação, introduz uma atenuação. Na saída, o sinal é menor do que na entrada. O que não acontece com o ruído. Linhas de transmissão não atenuam o ruído, por uma simples razão. Elas geram ruído. Esse ruído que é provocado pelo movimento dos elétrons no condutor acontece acima de zero absoluto. Então, a relação sinal-ruído na saída da linha é sempre menor do que na entrada, porque o sinal é atenuado e o ruído não. Vejamos o fator de ruído da linha de transmissão. Está a equação, mais uma vez, o valor de L, a temperatura de operação e sendo referenciada a 290 Kelvin. Então, mais uma vez, fica claro que para baixarmos o fator de ruído de uma linha, temos que reduzir a temperatura de operação, o que nem sempre é possível, quase nunca é possível. L é menor do que 1, é a atenuação da linha, não é em dB, não esqueça. Vamos a um exemplo. Vamos supor um segmento de cabo coaxial que introduz uma atenuação de 2 dB na temperatura de 27 graus centígrados. Vamos calcular a figura de ruído dessa linha nessa temperatura. 2 dB de atenuação equivale a menos 2 dB. Atenção para o sinal negativo. 10 elevado a menos 2 sobre 10 nos dá o valor de L, que é 0,63. Valor negativo de atenuação e, no final, um valor menor do que 1 para L. A temperatura de operação é corrigida para Kelvin, 300 Kelvin, substituindo na equação, temos 1,6. Calculando a figura de ruído da linha, encontramos 2,05 dB. Esse é um valor interessante, porque se a linha introduz uma atenuação de 2 dB no sinal, podemos esperar que na saída da linha a relação sinal-ruído seja pelo menos 2 dB abaixo do valor na entrada. Observamos que, devido à temperatura da linha, houve uma degradação adicional na relação sinal-ruído de 0,05 dB, totalizando, então, 2,05 dB. 0,63 para L. Um tipo de cabo comum em sistemas de telecomunicações aplicados até 1 GB em curta distância é o RG58, um cabo bem flexível, adequado para uso, por exemplo, em laboratório. A impedância desse cabo é 50 ohms e, segundo o fabricante, apresenta uma atenuação característica de 23 dB por 100 pés na frequência de 1 GB em 35 graus centígrados. Quando consultar os manuais, o catálogo de cabo, cuidado! Alguns fabricantes fornecem essa atenuação característica em dB por 100 pés, outros em dB por 100 metros. Cuidado com a conversão.
Estamos interessados na temperatura de ruído desse segmento de 5 metros desse cabo em 35 graus centígrados em 1 GB. Bom, 5 metros de cabo, nessa frequência, fazendo a nossa regra de 3, obtemos que a atenuação é de 4,1 dB. Nós utilizamos a relação que cada pé equivale a 0,3048 metros. Fizemos uma regra de 3, obtivemos então que a atenuação é 4,1 dB. O ganho, ou L, é 10 elevado a menos 4,1 sobre 10. É um ganho menor do que 1, é uma atenuação, é o nosso valor de L. A temperatura ambiente, 35 graus centígrados, é corrigida para 308 Kelvin. Substituindo na equação, temos que a temperatura de ruído desse segmento de 5 metros de cabo é de 481,7 Kelvin. No próximo exemplo, esse mesmo cabo, nós queremos agora saber qual é a tensão na entrada do cabo quando a potência aplicada é de 100 watts. E qual a tensão na saída quando temos aplicado na entrada 100 watts para um segmento de 20 metros em 1 GB na temperatura de 35 graus centígrados. Bem, queremos saber qual é a figura de ruído para esse segmento de 20 metros e a relação sinal-ruído na saída desse comprimento de 20 metros, quando a relação sinal-ruído de entrada é de 45 dB. Qual é a degradação que essa linha vai colocar no nosso sinal? Bom, para o cálculo da tensão de entrada, raiz quadrada de P vezes R, obtemos 70,71 volts. Então, 100 watts no cabo, temos 70 volts, 70,71 volts. 20 metros de cabo equivalem a 65,62 pés. A atenuação introduzida por 65,62 pés é dada por 15,1 dB. Ora, menos 15,1 dB leva um L de 0,031. Atenção para o sinal negativo da atenuação, não esqueça isso. A potência de saída vai ser 100 watts vezes essa atenuação, 3,1 watts. Ou seja, não é uma boa política você utilizar esse tipo de cabo na frequência de 1 GB. A atenuação é muito grande para uma distância de 20 metros. Cada 100 watts de sinal de entrada, na saída teremos apenas 3,1 watts. E a tensão de saída é dada por 12,45 volts. O fator de ruído será 33,2, que corrigido para dB, 15,21 dB. Então, a figura de ruído total desse cabo é de 15,21 dB. A relação sinal-ruído de saída é simplesmente a relação sinal de entrada degradada desse fator de ruído. 45 dB menos 15,21 dB, totalizando 29,8 dB. Observe, então, a relação entre a atenuação do cabo e a figura de ruído do cabo. O próximo exemplo é encontrado em sistema de satélites domiciliares, banda KU. Geralmente uma antena de pequenas dimensões e um cabo que vem até a sua casa, ligando o demodulador na televisão. Comparemos dois exemplos. O primeiro exemplo, exemplo 4, nós temos o amplificador, logo na entrada do sinal, ligado a um cabo coaxial. 20 metros de cabo coaxial. Esse amplificador tem um ganho de 12 dB e uma figura de ruído de 6 dB. Queremos saber qual é a figura de ruído total na temperatura de 35 graus, na frequência de 1 GB. Bom, primeiro corrigindo a temperatura para Kelvin, 12 dB de ganho, nesse caso o amplificador tem 12 dB de ganho, que equivale a 15,85. Um fator de ruído de 6 dB, que equivale a 3,98. A atenuação desse segmento é de 15,1, que equivale a 0,031. 15,1 dB, corrigido, atenuação de menos 15,1 dB. Substituindo os valores, temos 33,2 para o fator de ruído e o fator de ruído total é de 6,01. E a figura de ruído do conjunto amplificador e depois o cabo é de 7,8 dB. É esse valor que vai degradar a relação sinal-ruído de entrada. Lembre desse valor, 7,8 dB.
No segundo exemplo, nós temos exatamente os mesmos componentes, os mesmos cabo e amplificador, só que agora invertemos. Primeiro ligamos o cabo, o sinal é aplicado no cabo e depois o amplificador. Se você calcular o ganho dessa configuração, é idêntico ao ganho do exemplo anterior. São os mesmos componentes. Mas vamos ver agora quanto é que é a figura de ruído dessa nova configuração. Temos agora o ganho, o primeiro dispositivo agora é um atenuador, temos uma perda, 0,031, e F igual a 33,2. Do amplificador temos o ganho e o fator de ruído. Substituindo na equação, obtemos que a figura de ruído agora é de 21,1 dB. Observe, muito maior do que na configuração anterior. Os mesmos componentes, o mesmo custo do dispositivo. Tivemos então uma degradação de 13,3 dB na relação sinal-ruído. Degradamos o nosso sinal só porque colocamos o cabo na posição errada. Então, o correto é sempre colocar o amplificador na frente e depois o cabo, como é na instalação de satélite da sua casa. Vimos então que as aplicações vão desde distribuição de sinais de vídeo, TV a cabo, sistema de satélite ou sistema de radiofrequência. Você pode utilizar essa equação para avaliar a sensibilidade, calcular a degradação da relação sinal-ruído em dispositivos de telecomunicações que utilizem cabos ou elementos amplificadores e atenuadores. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, escreva nos comentários. Responderemos assim que possível. Obrigado.